Nossa história começa com o Prota se perguntando se lembrava do momento do seu nascimento. Ele dizia que se lembrasse, seria grato por conseguir superar toda aquela dor e que não a desperdiçaria em vão. Então vemos um cara loiro andando entre corpos e armas jogados ao chão, e um dos seus capangas diz que não estão vendo o dinheiro. No mesmo instante vemos a cabeça desse capanga explodir, e o homem loiro diz para procurarem direito, pois se não encontrarem todos, vão morrer. Na próxima cena vemos o Prota em meio a escombros. Ele está muito ferido, e seu corpo está transpassado por uma lâmina. Então aparece uma mensagem do sistema perguntando se ele voltará no tempo e que todas as suas habilidades serão redefinidas. O Prota segura o pergaminho com força, e o sistema pede para ele escolher a data, e ele diz 28 de fevereiro de 1985, o dia do seu nascimento. Logo vemos um bebê, dentro do útero da sua mãe, e ele está apertado, aparentemente sofrendo. Os médicos falam que a bolsa estourou. O Prota, sentindo muita dor, se pergunta se fez algo de errado e dizendo que não sabia que seria tão doloroso. Enquanto isso, os médicos encorajam a mãe, dizendo que falta pouco e que ela vai conseguir. O Prota pensa que vai morrer e que sua cabeça está prestes a explodir. Sua mãe grita de dor e, enfim, tudo acaba quando aparece uma mensagem do sistema dizendo: você recebeu a conquista superação de adversidades. E com ela, a característica de homem que supera as adversidades. Essa habilidade é ativada no momento que o usuário não for mais capaz de lutar, subindo o estágio de todas as habilidades e atributos. E quando estiver sob efeito dessa habilidade, o usuário vai ignorar todas as dores do seu corpo. Então vemos o Prota versão bebê, e então sabemos que essa característica que fez o primeiro mal se tornar o mais forte, e que ela é uma característica aterrorizante que pode mudar a maré de uma batalha mesmo quando você perde a consciência. O sistema inicia a missão, ficando saudável, que logo é completada quando o Prota é alimentado. Enquanto ele pensa que essas missões que começaram assim que ele nasceu são muito generosas. Sua vitalidade e percepção aumenta em 1, e ele ganha um total de 3 pontos. O Prota pensa que essa habilidade não foi a única razão pela qual o primeiro mal era tão forte. Então lembra? Dos 8 maus e 8 virtudes, os 8 que foram leais ao sistema eram chamados de virtudes, e os 8 que foram rejeitados pelo sistema eram chamados de maus. Apesar de serem chamados de maus e virtudes, não eram tão diferentes no jeito como eram motivados pelos próprios interesses. O Prota e os outros enfrentaram eles por monopolizarem os itens e as dungeons com seu poder dominante, mas não eram mais que mosquitos irritando um elefante. Então descobrimos que o loiro do início era o mais forte entre eles, e era o primeiro mal. E enquanto os outros despertados estavam confusos com seus próprios poderes, ele já estava em perfeito estado. O Prota não pensou que outro despertado como o primeiro mal seria criado, mas graças às suas conversas sobre as memorias de quanto ainda era um feto, e descobriu o segredo. Então vemos o Prota bebê tentando abrir sua janela de status. E quando consegue pensa que vai receber uma ótima recompensa por abrir a janela, ainda sendo um bebê, e o sistema parabeniza o Prota por ter se tornado o primeiro despertado, e ele, desanimado, pensando que isso era melhor do que ele imaginava. Outra mensagem do sistema aparece. Você recebeu a caixa do desafiante por ser o primeiro despertado. A surpresa é inevitável, e ele pensa que essa é a caixa de mais alto rank, que concede uma chance de voltar no tempo, e que não imaginava que ia abrir uma dessas de novo. Então, quando a caixa se abre, ele recebe a habilidade Fúria de Odin, e seu braço direito brilha com uma energia forte e intensa. Essa habilidade era a principal da sexta virtude, e o Prota lembra quando metade dos membros da sua guilda foram dizimados com o estalar de dedos dessa habilidade. O Prota então diz que recebeu uma habilidade poderosa com um título de rank deidade. Fica feliz pensando que finalmente vai conseguir enfrentá-los. Ele precisa preparar tudo antes do dia dos inícios chegar. Então vemos o Prota chorar, enquanto sua mãe tenta confortá-lo. Ele se pergunta se está chorando porque o seu corpo não consegue lidar com o peso da sua mente. Ele não consegue segurar o choro, então seus pais desejam que ele cresça saudável. Quando finalmente se acalma, ele pensa que o motivo pelo qual voltou no tempo é para proteger todo mundo, e que se recusa a perder sequer uma pessoa.